Há muito tempo atrás, as águas dos rios do Pantanal Mato-Grossense eram consideradas sagradas e respeitadas por todos que viviam nas suas margens. Mas agora, não há mais respeito. As águas escondem uma ameaça mortal, uma criatura que foi criada pelo próprio homem. Uma raça de piranhas assassinas, criadas em laboratório, que agora estão soltas e matando qualquer coisa que entre em seu caminho. Nenhum banho de rio, pescaria ou mergulho é seguro agora. A cidade inteira está em pânico, tentando encontrar uma solução para deter essas criaturas assassinas, antes que seja tarde demais. Mas a verdadeira pergunta é: será que alguém realmente conseguirá sobreviver à fúria dessas piranhas assassinas? Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Escuridão Macabra. Não perca tempo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber os novos vídeos que virão pela frente. Aproveite também e deixe o seu like. Vamos ao relato de hoje. O relato de hoje vem de uma cidade pequena chamada Anastácio, que fica ao lado de Aquidauana. E quem nos conta é Roberto, um morador da cidade de 46 anos, que acabou vivenciando tudo o que iremos contar. Na época, as histórias sobre as terríveis piranhas assassinas no Pantanal Mato-Grossense se espalharam rapidamente por todo o Brasil, causando pânico a todos que ouviam. Diziam que elas eram capazes de despedaçar um homem em questão de segundos, sem piedade e sem hesitação. Alguns diziam que elas eram criaturas sobrenaturais, criadas pelo diabo em pessoa, para punir os pecadores. Outros acreditavam que eram frutos de experimentos loucos, realizados por cientistas doentios. De qualquer forma, todos concordavam em uma coisa: as piranhas assassinas eram na época uma força a ser temida e respeitada. À noite, as margens dos rios ficavam vazias, pois não havia coragem suficiente para enfrentar as criaturas que habitavam as águas daquele lugar. Alguns diziam ter ouvido gritos horripilantes vindos das águas, quase todas as noites, enquanto outros relatavam ter visto sombras se movendo nas profundezas. Ninguém sabia ao certo o que esperar, mas todos temiam o pior. Até que um dia, uma família de pescadores acabou sofrendo um ataque que mudou toda a história daquela cidade. João, pai de 2 garotos, o mais velho, chamado Ezequiel, e o mais novo, chamado Roberto. João sustentava toda a família, através da pescaria que fazia nos rios de Anastácio e de Aquidauana. E ao mesmo tempo ensinava a profissão aos garotos, pois era costume há várias gerações na família, os homens se tornarem pescadores naquele santuário. Num certo dia, João pegou seus 2 filhos, como fazia todos os dias, e às 4 horas da manhã foram para o barco, rumo aos melhores pontos dos rios para pescar. Estes peixes já sustentam sua família há 3 gerações, só que de um tempo para cá, a quantidade e a variedade dos peixes estavam ficando cada vez mais escassas. Eles tinham que ficar cada vez mais horas pescando, e andar de barco cada vez mais longe, para conseguir pescar a quantidade suficiente que tirasse o sustento da família, naquele dia. O dia estava muito estranho, pois João atirava suas redes, puxava e não vinha nada. Isso nunca havia acontecido antes, então ele foi se afastando cada vez mais da região que costumava pescar. Ele sabia que quanto mais se afastava, mais próximo ficaria da região mais temida pelos pescadores da região, temendo as terríveis piranhas assassinas. Mas não tinha o que fazer. Se João quisesse tirar o sustento da família, ele teria que se arriscar cada vez mais. Quando ele chegou numa parte mais larga do rio Aquidauana, percebeu que ali seria um ótimo lugar para atirar suas redes, e assim o fez. A primeira rede que ele atirou, voltou vazia. Na segunda tentativa veio com apenas 2 peixes. Mas na terceira tentativa, ele acertou um cardume enorme, e encheu a rede tanto que nem conseguia mais puxá-la. Foi puxando devagar e o barco inclinando, seus filhos gritavam de alegria e puxavam com vontade, até que o inesperado aconteceu. Eles colocaram parte da tarrafa no barco, mas a parte que estava mais cheia, ainda estava na água.
Na hora que João deu o impulso para puxar, a rede enroscou em algo no fundo, e não subia de forma alguma. Todos podiam ver a quantidade imensa de peixes que estavam presos na rede, dentro da água. A única forma de colocar toda a rede no barco, era alguém entrar na água, para desenroscar a rede para os outros dois puxarem. João chegou com o rosto bem perto da água para ver se enxergava algo no fundo. Como não viu nada, falou que iria entrar, mas Ezequiel, o filho mais velho dele, falou que ele não podia entrar, porque os dois não teriam força suficiente para puxar a rede. E então ele se propôs entrar no lugar do pai. No início o pai não deixou, mas quando o pai se virou para olhar em volta do barco, Ezequiel pulou escondido dele. João deu um grito, mas já era tarde demais. O garoto mergulhou no fundo do rio para desenroscar a rede, até que conseguiu. Todos vibraram e João e Roberto puxavam a rede para cima do barco, enquanto Ezequiel empurrava por baixo. Em segundos o barco encheu de peixe, a alegria deles era visível. Assim que colocaram toda a rede em cima do barco, Ezequiel ia dar impulso para subir a bordo, mas algo muito forte o mordeu na perna e o puxou para baixo. Imediatamente uma mancha enorme de sangue surgiu, em volta do barco e como num passe de mágica, as criaturas assassinas apareceram. Eram tantas que não dava nem para contar. Ezequiel gritava e lutava para sair da água. Ele estava longe do barco e não dava para ninguém puxá-lo. João e Roberto gritavam desesperado pelo filho e irmão, mas no fundo sabiam que não havia mais nada a fazer. Ezequiel foi afundando no rio e o sangue se espalhou e as piranhas assassinas tomaram conta do rio. A água chegava a borbulhar de tantas piranhas que havia por lá. João gritava desesperado pelo filho, mas já era tarde demais. Chegaram na casa e contaram desesperadamente para a mãe o que havia acontecido com Ezequiel. Ela gritou e ajoelhou desesperada gritando por Deus, e perguntando o porquê de aquilo acontecer com eles. Os peixes pescados naquele trágico dia, deu para sustentar a família por semanas, mas não fazia mais sentido morar naquele lugar sem Ezequiel e a família inteira se mudou para Campo Grande, onde vivem até hoje. O pai de pescador virou pedreiro, e tenta esquecer até hoje tudo o que aconteceu naquele trágico dia. João se culpa pela morte do filho. Roberto casou e teve um filho que colocou o nome de Ezequiel em homenagem ao irmão morto. Hoje Roberto tem 46 anos, mas não esquece um dia sequer do amado irmão, que salvou a família naquele dia e acabou pagando com a vida, com aquelas piranhas assassinas. Até hoje poucos têm coragem de entrar no rio Aquidauana, de medo dessas criaturas assassinas. O que vocês acharam desse relato? Vocês fariam igual o Ezequiel para salvar sua família? Escrevam nos comentários abaixo a opinião de vocês. E assim termina mais esta história de terror do canal Escuridão Macabra. Agradeço desde já a atenção de todos. Se gostaram do vídeo, deixem o like e se inscrevam no canal, para serem informados dos próximos vídeos que virão. Ajudem ao canal a crescer pessoal, se inscrevam nele, e compartilhe este vídeo, o máximo que puderem. Agora vai aparecer 2 vídeos, um deles, sou eu que estou indicando, e o outro é o próprio YouTube. Assistam o vídeo, que mais chamar atenção e bom divertimento. Muito obrigado e até o próximo vídeo.